Tecido conjuntivo, na verdade, existe em várias áreas do nosso corpo, vários tipos, pelo menos quatro. Tem o tecido conjuntivo frouxo e denso, o cartilaginoso, que é de cartilagens, no próprio osso tem tecido conjuntivo, no adiposo, que são a questão das gorduras do nosso corpo, e até no próprio sangue tem tecido conjuntivo. Será que tem uma terapia específica para hidratar e tratar especialmente o tecido conjuntivo? Esse é o tema do programa Saludes, que está começando agora. Muito bem, como dissemos há pouco, o tema do programa de hoje é o tecido conjuntivo. Para isso eu tenho o prazer de receber o professor Anilson Martins, que desenvolveu uma técnica muito específica, muito especial, que eu estou estudando, estou participando, por isso estou trazendo ele ao programa, porque eu sou testemunha viva dessa trajetória do professor Anilson Martins e da eficiência também do seu sistema. Muito boa noite, professor Anilson Martins, ele está na estrada, mas nós estamos gravando nosso programa Saúde, eu agradeço pela atenção e disponibilidade. Boa noite, professor Anilson. Boa noite, tudo bem, Baldão? Tudo bom, professor. Como eu disse na abertura, o tecido conjuntivo, como você sabe muito mais do que eu, está no corpo todo, praticamente na matriz extracelular, em vários tecidos, ossos, do sangue, dos órgãos, enfim. Mas antes disso, eu gostaria que você contasse um pouco a sua história, porque você não é da área da saúde, né? Pelo que eu sei, você é um contador de formação e teve que se infiltrar aí como missão divina aí para essa área da saúde. É isso mesmo, professor? Então, Baldão, eu até 2015 eu levava uma vida, eu não digo normal, né? Mas uma vida de muitos excessos e não tinha nenhuma regra, levava uma vida absolutamente num padrão aí de não observar a questão da saúde. E fui diagnosticado com câncer e esse câncer, então, ele me jogou praticamente de joelhos, porque a condição que eu fiquei uma posição muito delicada, que eu nunca tinha imaginado que poderia ficar. E diante daquela realidade que eu estava, eu fui buscar informações de como poder mudar aquela realidade que eu estava vivenciando. E a partir dessa busca, eu desenvolvi esse método, o método THTC. Eu me auto-apliquei, o resultado em mim foi extraordinário, então eu comecei a levar isso para as pessoas. Comecei em 2017 a levar isso para as pessoas. E mediante os resultados, nós hoje estamos em todo o Brasil, em todo o Brasil. E o interessante, Valdão, é que eu comecei com uma pessoa. Eu falei, olha, eu vou aplicar o método nela, ela vai melhorar, e ela vai indicar para outro, que vai indicar para outro, e nós vamos alcançar o máximo de pessoas possível. E estamos nesse caminho, Agora, nesse professor, propósito. foi uma experiência bastante única de transformação na sua vida, obviamente. Você vinha de uma realidade com os excessos aí, como você mesmo disse, e você chegou até a deprimir aí e entrou profundamente nos estudos das medicinas ancestrais, que, aliás, é o objetivo do nosso programa, é o resgate das medicinas ancestrais e unir com o que há de mais moderno na área da saúde. Sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica. A gente fala de acupuntura e fala também de física quântica, fala dos equipamentos da biofísica, frequência e etc. E essa transformação interna, você era um contador, é isso? Né? Você trabalhava com contabilidade e teve que se modificar toda a tua vida, é isso? Ah, sim, sim. Bom, quando você enfrenta uma situação difícil, nós seres humanos, nós temos uma certa fragilidade e nós não observamos, né? A gente não sente essa fragilidade.
que é a vida. A vida é frágil, ela é frágil. Só que ela, ela é persistente. Então, o nosso corpo, ele persiste em promover a vida, apesar das agressões que nós fazemos, que nós realizamos, muitas vezes diariamente, como era o meu caso. E quando eu fui colocado nessa condição, eu entrei em depressão, né? Eu desenvolvi um câncer infiltrado, agressivo, crônico, aquele que vai comendo os tecidos até nos ossos. E quando eu recebi esse diagnóstico, então, eu fui buscar um médico para entender o que estava acontecendo comigo. Ele me orientou num protocolo. Eu fui saber o que acontecia com quem fazia aquele protocolo. E nessa minha busca para entender o que acontecia, eu descobri que, na maioria dos casos, era uma sequência de mutilação e, no final de algum tempo, uma metástase, principalmente no pulmão, naquele tipo de câncer. E aí, o primeiro sentimento que vem é o vitimismo. É você falar assim, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Tanta gente ruim nesse mundo aí que não tem câncer, e eu ajudo as pessoas, eu estou com câncer. Sabe aquela situação, aquela condição que você vai? E eu entrei nisso por um tempo, mas uma certa madrugada, Valdão, foi um divisor de águas na minha vida, eu fiz a seguinte pergunta: eu não nasci com esse câncer. Eu quero descobrir como é que esse câncer entrou em mim. Eu quero descobrir, eu vou descobrir isso. E aí eu mergulhei, igual você comentou, nessa busca por informações que eu desconhecia, não era minha área, uma área totalmente diferente. Eu, eu sou contador de formação, como você disse, professor, e desempenhava uma função na administração pública da minha cidade aqui por 16 anos. E aí, nessa busca, eu mergulhei nas medicinas ancestrais, né? Porque essa medicina que nós temos hoje, que domina o mundo, ela é muito recente. Ela não é uma medicina antiga, que nós possamos dizer assim, uma coisa ancestral. Não é. É algo novo que está aí no mercado. Mas antes disso, antes dessa medicina que nós temos hoje em moda e em vigência, as pessoas já cuidavam de pessoas, já tratavam pessoas, já tratavam as doenças das pessoas. E eu fui buscar entender isso, entender como que isso acontece. Mas em um primeiro momento, eu queria descobrir como que a doença tinha entrado em mim, como que ela tinha se desenvolvido em mim. O primeiro passo que eu fiz foi a pesquisa científica. Eu mergulhei em tudo quanto é pesquisa científica que você possa imaginar, que existe publicada, que se relaciona ao câncer, da sua manifestação, da sua forma de desenvolvimento. E eu parti daquele princípio assim, eu falei, eu não nasci com isso, então eu não tinha. Como que isso aconteceu? Como que isso se desenvolveu dentro de mim, né? E Quais aí, foram, nesse ponto, quais foram hã? as conclusões que você chegou? Por que que você acabou Então, passando por esse... nesse ponto, igual você comentou, nesse ponto de busca, o divisor de águas que eu descobri foi a pesquisa do Dr. Otto, o efeito Warburg, o Otto Warburg. Ele descobriu que para que o câncer possa existir e que para todas as doenças poderem existir, tem que existir um nível de oxigênio inferior ao normal, né? Então, ele descobriu que o ambiente ácido expulsa o oxigênio, desenvolve um padrão de hipóxia. Então, a partir disso, as células elas têm que sobreviver em um ambiente que ela não foi projetada para existir, um ambiente difícil para a vida, que é a falta de oxigênio e acúmulo de glicose. E nesse ponto, a partir desse momento, eu fui buscar nas terapias algo que pudesse tratar o problema, porque eu havia descoberto como que eu tinha chegado naquilo. Uhum. Eu tinha construído aquele câncer, na verdade, com o meu estilo de vida, com a forma que eu conduzi, com os metais pesados que eu joguei para dentro do meu corpo, com as condições que eu criei, com a realidade que eu havia produzido
o meu corpo fez o possível para me manter vivo, e a única forma que ele descobriu para que eu permanecesse vivo seria desenvolvendo esse câncer. Então, foi um Exatamente. mecanismo de defesa do próprio corpo. Isso que o senhor está falando é uma questão fundamental nessa patologia, que é uma tentativa do organismo de se adaptar a uma realidade inóspita, acaba sobrevivendo. Foi isso que você vivenciou, né, professor? É, foi. Eu me vi construindo câncer a partir daquele momento em que eu cheguei naquele momento em que eu descobri, de fato, como que o corpo funciona, como que é esse mecanismo de funcionamento do corpo, como que o organismo se ajusta no sentido de se autopreservar, que é manter a pessoa viva. Então, eu me vi construindo esse câncer e no dia que eu descobri isso, eu chorei amargamente. Eu falei, meu Deus, eu fiz isso. Eu criei essa realidade. E quando eu tive essa conclusão, eu já tinha uma orientação de um protocolo médico e eu sabia o que ia acontecer na sequência, na maioria dos casos semelhante àquele tipo de câncer que eu tinha. Eu não abandonei a medicina, então o método THTC ele tem uma abordagem, Baldan, de não, como ele é não invasivo, ele não é não medicamentoso, nós não interferimos no tratamento médico, no protocolo médico. Então eu já estava decidido a fazer o protocolo médico, só que eu queria uma certeza maior de não reincidência. Eu queria uma possibilidade maior de sobreviver àquilo de uma forma rápida e eficaz, e que o procedimento ele não viesse a ser um procedimento que eu teria que fazer reincidência, reincidência, reincidência. E para isso eu precisava mudar o tecido. Eu precisava tirar aquela característica, aquele padrão que possibilitou o câncer existir naquele tecido. Chegou a fazer, Se eu não fizesse isso, chegou a pode fazer falar. tratamento, chegou a fazer tratamento de quimioterapia, os protocolos Não, da homeopática, não? não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia, não fiz isso. E o padrão do tecido, ele totalmente, mudou totalmente. E quando o processo foi realizado, não teve reincidência, não teve nada. Foi uma coisa que já estava totalmente o tecido próximo do ambiente onde eu havia tido o desenvolvido aquele tumor, ele já estava com uma configuração totalmente mudada, o tecido já estava entrando num processo onde, com Professor, tá. certeza, o ambiente e os cânceres estavam sendo projetados até o tecido. Eu busquei na negativa algo que viesse a Então, eu comecei por aí. Na questão, por exemplo, das terapias, eu não tinha intenção em nenhum momento de criar uma terapia, de fazer um método. Eu, isso, Professor, propósito, Baldan. Eu o seu sinal, busquei nas terapias algo que tratasse os tecidos. o seu sinal está um pouco ruim, eu vou pedir para você repetir, Hã? professor. Você não tinha nenhuma intenção, você não tinha nenhuma intenção de fazer uma terapia, de desenvolver uma nova terapia. Nas suas pesquisas é que acabaram levando o senhor a fazer essa terapia, a técnica, é isso? É. Como disse para você, eu não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Eu queria simplesmente recuperar a minha condição e eu queria uma terapia que viesse favorecer isso. Queria uma terapia que viesse favorecer isso. E nessa busca, eu não encontrei nenhuma terapia que tratava os tecidos conjuntivos. Todas iam para o sangue. Todas iam para o sangue. Ah, eu tenho que alcalinizar o meu sangue. E, na verdade, o que eu precisava era de alcalinizar o meu tecido. Os meus Uhum. tecidos, onde havia instalado aquele tumor.
Como eu não encontrei, eu falei, eu vou ter que desenvolver isso, eu vou ter que fazer isso. E foi quando eu comecei a pesquisar esse conhecimento ancestral que eu falei para você, da parte onde, como que no passado as pessoas tratavam as outras pessoas. E quando eu mergulhei nisso com força, principalmente na medicina chinesa, medicina indiana, ayurvédica, e aí coreana, japonesa, buscando entender como que essas pessoas eram tratadas no passado, encontrando parâmetros de como que isso se dava, eu fiz um cruzamento de todas dessas técnicas, de várias técnicas que eu comentei, e buscando cruzar o que elas tinham em comum. Um traço de DNA que pudesse dizer, não, essa é a origem do negócio, o caminho é esse é o processo. E aí, quando eu identifiquei esses pontos, eu falei, não, esse é o caminho. Juntei tudo isso e eu precisava de algo mais forte, algo que viesse numa convergência de tudo aquilo. E eu precisava de alta tecnologia. Então eu mergulhei na alta tecnologia para entender o que tem de ponta no mercado, como que esse processo se dá e que se pode se dizer que na prática a tecnologia X, Y, Z pode trazer um resultado prático, compreendendo o corpo como um instrumento de receber isso e manifestar isso. E aí eu mergulhei para o corpo humano, para entender de fato como o corpo humano funciona, porque eu não conhecia, não sabia disso. Como que nós somos formados lá na barriga da mãe? Como que esse processo se dá? Como que esses folhetos embrionários são formados? Como que de fato existe um programa dentro de nós e como que esse programa funciona? E aí eu descobri e fui ajustando isso para uma coisa prática. Uma coisa prática. Então, por exemplo, eu queria entender a base do sistema. Como que essa base do sistema, quando eu falo sistema, é o sistema operacional que controla eu e você, que são únicos, mas têm a mesma função, o mesmo propósito. E por incrível que pareça, eu fazendo essa junção, eu descobri que o mesmo programa que tem em você e em mim é o mesmo programa que tem no cachorrinho, é o mesmo programa que tem no vírus, é o mesmo programa que tem na bactéria, é o mesmo programa que tem na árvore. É um sistema perfeito, ajustado, que tem um único propósito: fazer cópia, que é o quê? Perpetuar a espécie e se adaptar ao meio. E manter vivo o máximo possível. Não importa a agressão que sofra. Ele vai tentar fazer a permanência da vida o máximo que ele conseguir, com os recursos que ele tiver, alcance. Com todos os recursos que ele tiver, ele vai fazer o processo. Um exemplo, um exemplo. Você pega uma árvore, você deixa uma árvore sem água. Você vai reduzindo a quantidade de água que você vai entregando para essa árvore. Ela vai se manter viva, ela vai tentar buscar água com as suas raízes, ela vai fazer o possível para se manter viva. E num último momento, quando ela se sentir ameaçada, ela vai jogar flor, ela vai tentar fazer o possível para que ela possa garantir a subsistência da espécie. Ela vai fazer fruto, ela vai frutificar, quando possível. É por isso que quando você submete uma planta por um processo de agressão e logo você restabelece o equilíbrio, logo em seguida ela frutifica. Fica exuberante também, né, professor? Ela retoma Fica a vida. exuberante, fica, né? Então, o corpo retoma a vida. E aí eu fui cruzando isso e busquei algo que tivesse de singular nisso tudo. O meio que esse processo se desenvolve. E eu descobri a água.
a água como base de estrutura. E quando eu fui buscar essa questão da água, eu fui pegar ela como universal, aonde que a água está em todos os segmentos da vida como nós conhecemos. E ela é a base da estrutura. Eu E eu fiz a vou seguinte pedir. pergunta, Baldão. Eu fiz a seguinte pergunta, para você ter uma ideia. Se a água é a base do sistema, como que ela interage no meio? Não, eu vou pedir licença só um minutinho para o professor e aos espectadores, telespectadores. Nós vamos fazer nosso intervalo comercial. Nos programas Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que faz o curso de biorressonância. Clicando no QR Code que você vê no seu monitor, você pode ter acesso às informações do QR Code. Só um minuto, a gente já volta. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Estamos de volta com a entrevista com o professor Anilson Martins, que desenvolveu uma interessante técnica de hidratação dos tecidos conjuntivos. Ele estava falando nessa primeira parte do programa que, após ser acometido por um câncer, ele começou a desenvolver as suas pesquisas e mudou praticamente a sua vida de contador, de professor na sua cidade, para desenvolver uma técnica, e hoje ele dá palestra no Brasil todo em relação a essa técnica de hidratação do tecido conjuntivo. Na primeira parte, o professor falou que reconheceu a água, falou da questão do embrião. Como todos sabem, na medicina antroposófica, e também até na psicopatologia, que eu fiz na pós-graduação, a gente estuda que o próprio embrião, professor, ele desenvolve todas as fases em que o planeta teve para ser desenvolvido. Então, toda a representatividade nesses 9 meses de gestação, todas as fases do desenvolvimento do planeta, ou seja, nós fazemos partes do planeta. E se não vivemos ecologicamente com esse planeta, em harmonia com o que esse sistema que o professor está se referindo, aí vem a doença. Aí a importância da água, não é isso, professor? Então, quando eu fui buscar essa questão da água como estrutura desse universo da vida no planeta Terra, e eu descobri algo interessante. Ela está na base de todo o sistema, na base, na origem da vida. E para você ter uma ideia da importância desse líquido precioso, quando nós nascemos, 75% do nosso corpo é água. Quando nós morremos, 17% apenas, de forma natural. Então, a Desidratação. água, é, a água, ela é no tecido. Aí é onde entra essa questão, por exemplo, de muitas vezes as pessoas não entenderem isso, né? Quando se refere 75% do corpo água, está se falando no tecido, nos tecidos, na fáscia, nos tecidos conjuntivos, na estrutura do corpo como um todo. E essa água, ela é uma água salgada, ela não é uma água doce, é uma água salgada. Então, quando você falou ali que, de fato, nós temos um processo dentro do nosso corpo de equilíbrio, de ajuste, e que está relacionado à natureza, não é diferente. Você olha para o planeta Terra, a quantidade de água que tem no planeta Terra. Então, nós somos Dois, é,
E esse mesmo percentual de água você encontra no nosso corpo. Então, o equilíbrio da vida, para a vida existir na sua plenitude, ele tem que ter um percentual de água equivalente ao que você recebeu quando você nasceu, que é 75% do corpo água. Na medida que você vai perdendo esse líquido precioso dentro dos seus tecidos, você vai perdendo oxigênio e você vai acumulando toxina, principalmente a glicose. E a glicose e a falta de oxigênio é a matriz, é o terreno para todas as doenças que você possa imaginar, Uhum. Uhum. inclusive o câncer. E aí foi quando eu cheguei na máxima do Dr. Otto, onde ele descobriu o momento exato em que um câncer se instala em uma pessoa, quando atinge menos 35% de oxigênio. Atingiu esse patamar, em 48 horas ele pode se converter em cancerígeno, porque o sistema imunológico ele para de agir nesse ambiente, nesse momento em que atinge menos 35% de oxigênio, o sistema imunológico não tem mais funcionalidade, porque o sistema imunológico ele usa água e oxigênio, ele usa água oxigenada para fazer o seu equilíbrio, o seu ajuste e a defesa do corpo. Quando você não tem a quantidade de oxigênio suficiente e, naturalmente, quem leva o oxigênio para as células é a água, você não tem isso também e tem um acúmulo de glicose, o sistema imunológico entende que aquele ambiente é um ambiente inóspito para ele, ele não vai lá, ele não penetra mais nesse ambiente. Foi importante você ter falado da água oxigenada, que tem um pesquisador, um médico italiano, que fez pesquisa mesmo, injetando diretamente com ultrassom, com imagens. Quando você injeta o peróxido de hidrogênio, né, de oxigênio, a água oxigenada ela é capaz de matar qualquer tipo de tumor, é uma coisa incrível. E se não tiver esse meio para poder chegar, essa habilidade aquosa, esse processo acaba não acontecendo, né? E não é só isso, né? É tudo, é tudo. Então, o oxigênio é a base da vida. Você consegue ficar quanto tempo sem respirar? 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Agora, quando você cria esse ambiente lá no interior do seu tecido e o oxigênio deixa de penetrar como deveria, então nós temos um problema. Nós criamos um ambiente inóspito à vida. Um ambiente inóspito à vida. Mas se o corpo não fizer nada, você morre em 3 dias, porque as células começam a morrer, dá uma septicemia, uma infecção generalizada e morte. E morte. Então, o que o corpo faz? Ele faz uma mutação. Passa a usar o que ele tem disponível para promover a vida. O que ele tem disponível? Glicose, glicose. E ele pode usar a glicose para isso. Uma coisa interessante, Baldão, que o Dr. Otto descobriu, é que, por exemplo, o, a acidez, ela bloqueia o oxigênio, ela expulsa o oxigênio das células. Mas a glicose, ela tem caminho livre. E ela vai acumulando no tecido. E, E uma outra coisa importante que o senhor acaba falando nas suas aulas, que eu tive a oportunidade de assistir, é que o excesso de acidez também repele a água. Você não pode conseguir começar um processo de hidratação de uma hora para outra, tomar 5 litros de água achando que está hidratando. Porque não é assim que funciona, não é isso? é, exatamente. Por exemplo, quem é que entrega o oxigênio para o interior das células? Água. Então você vê aí algumas pessoas tomando uma quantidade grande de água e logo urinando. Bebe água e urina, bebe água e urina. Não penetra no tecido. O tecido conjuntivo sanguíneo, ele tem um percentual de água que ele pode suportar. Quando excede isso, quando excede isso, então nós temos um problema. Nós temos o quê?
nós temos um acúmulo de água na corrente sanguínea que pode fazer com que o potássio, com que o sódio se dissolva. E, então, pode ter uma parada cardiorrespiratória. O que o corpo tem que fazer? Tem que eliminar isso urgente. Para isso, ele usa minerais. Ele vai tirar da onde? Dos músculos, dos ossos, né? E aí, pode falar, Baldão. Não, tem uma perda mineral muito grande, né? Não só de sódio, como potássio, e uma série de Tudo. minerais vai se perdendo por processo de excesso de água, porque não está sendo absorvida pelo tecido E conjuntivo. o corpo tem que eliminar essa água. E nesse processo de eliminação, ele precisa de minerais para fazer isso. Ele vai no tecido e tira. Aí você tem uma pessoa que não está hidratando, não está oxigenando e está desmineralizando. Se ela continuar com esse processo, ela vai morrer mais cedo. Vai morrer mais cedo. O que o corpo faz? Ele é inteligente, né? Ele tem um programa para manter a pessoa viva o máximo possível. Ele vai na pessoa e tira a sede. Não é a pessoa que não quer beber água. Você não encontra aí pessoas que não gostam de tomar água? Sim, sim. Não é ela que não quer beber a água, Baltão. É o corpo dela que não permite ela beber, porque não penetra no tecido mais. Agora tem um detalhe: o oxigênio e a água não vai penetrar como deveria, mas a glicose entra, Uhum. né? As cadeias de carbono da glicose têm acesso livre aos ambientes ácidos. Ela entra naturalmente, ela não deixa de entrar. E aí você vê uma pessoa que eu gosto muito de falar isso nas aulas, que você percebeu. E você pode, como você é um aluno nosso e desenvolve o método THTC, já em seus pacientes, é uma experiência. A gente está desidratada e não ingere água. Você chega nela e fala para ela, olha, oferece para essa pessoa um copo de água e um copo de suco. Ela vai escolher o suco. Uhum. Ela vai escolher o suco. Por Para que ela manter. escolhe o suco? Porque a glicose entra nesse ambiente ácido. Interessante, né? É uma abordagem totalmente diferente do que tem aí no mercado, que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Porque no método THTC, eu não falo técnica, eu falo método, porque é o cruzamento de várias técnicas, né? Então, não é uma técnica única, não é uma coisa isolada. Então, quando você desenvolve o método THTC, você vê ali o DNA de várias técnicas terapêuticas, que já existiram e coexistem aí até mesmo no mercado, aonde, um exemplo, medicina chinesa, medicina indiana, medicina ayurvédica, que já tratavam as pessoas há mais de 5 mil anos, e você vê nesse cruzamento de informações e de sentidos, traços desses métodos dentro dessas técnicas, dentro desse método THTC. Então, por exemplo, quando você faz isso, você vai interagindo nesse sentido, você percebe que não é a pessoa que escolhe as coisas, são as informações que estão dentro dela que determinam o que ela vai fazer. Verdade. Então, não é a escolha, não é eu que não quero beber água, não, são as informações que estão dentro de mim, específico, igual eu comentei com você, que pode ser feito um teste sempre com quem desenvolve o método THTC. Você chega na pessoa e oferece para ela. Ela não bebe mais água, ela não ingere mais água. Você oferece água e suco. Ela prefere o suco. Aí você faz o método THTC por 3 ciclos de 7 dias, 20. Então, professor, quer dizer que precisa de 21 dias para o ciclo da metodologia do THTC dar um efeito mais vertical, mais positivo? Por que isso? Então, nosso corpo, para você entender esse ciclo de 7, é importante voltar lá no momento embrionário, né? Nosso corpo ele foi formado em ciclos de 7. E é universal isso, tá? Não é só nós, seres humanos, que temos essa característica, esse padrão. Tudo que é vivo
existe aqui na Terra, ele segue esse ciclo lunar de 7 dias. É um ciclo que está intrínseco em todos os seres vivos aqui na Terra. Bom, de uma forma ajustada, o corpo a cada 7 dias ele fecha um círculo, um ciclo. E nesse ciclo nós observamos os maiores picos de resposta do organismo mediante o método THTC. Com 21 dias, fecha um primeiro ciclo de 3 ciclos que fecha ao longo do período de 63 dias. E foi o momento em que nós deixamos de ser um embrião e passamos a ser um feto lá na barriga da mamãe. Aham. Então, por exemplo, o primeiro ciclo que fecha nesse ambiente de desenvolvimento embrionário é quando o coração começa a bater. E isso se dá lá com 21 dias. Então, nós observamos no método THTC que com 21 dias fecha esse primeiro ciclo de cura, digamos, né, de concretização. E nós fizemos essa analogia com o copo do suco. Então, a pessoa, por exemplo, inconscientemente, você não fala nada para ela. Você não fala nada para ela. Ela chega em você, ela está desidratada, visivelmente. Você oferece água e suco para ela. Ela vai escolher o suco. Por quê? Porque a glicose está entrando no ambiente ácido do tecido. O oxigênio já não entra mais lá, como deveria. Mas a glicose tem entrada permanente e concreta. E então, passa o ciclo de 21 dias, ela começou a fazer um método THTC, fechou esse ciclo de 21 dias, ela retorna na sua clínica ou numa oportunidade que você tenha, oferece para ela água e suco, novamente, sem falar nada, ela não sabe de nada. Ela vai olhar para a água e para o suco, que antes ela escolheu o suco, após o método, ela vai olhar para a água e para o suco, e inconscientemente ela vai escolher tomar a decisão da água em vez do suco. É impressionante isso, Baldão. É inconsciente, né? É inconsciente. Não tem relação com, eu quero escolher isso. Não. A pessoa escolhe segundo as informações que estão dentro dela. Uhum, uhum. Eu quero agradecer muito a presença do professor aí que está em viagem, parou inclusive na estrada aí para poder atender a nossa gravação do programa Saúde dessa noite, que vai ser exibido essa noite, nessa segunda-feira, e agradecendo muito a presença dele e lembrando a todos que na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse tema da importância da terapia de tratação do tecido conjuntivo, THTC, desenvolvida pelo professor Anilson Martins. Na próxima semana eu convido todos a dar continuidade a esse assunto. Muito obrigado, professor. Maravilha, foi um prazer imenso. E vamos dar continuidade, sim. Vai ser muito bom essa nossa conexão, levando para as pessoas um propósito, que é o quê? Mudar a sua condição, mudar a sua vida, mudar a sua realidade. Muito obrigado.